Olá, seja bem-vindo ou seja bem-vinda ao meu canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Raíza Félix e você está no Lebensfreude. Nesse canal eu faço resenhas de livros, faço resenhas de perfumes, posto conteúdo de astrologia, dentre outras coisas. Então, se você curte esse tipo de tema, já se inscreva aqui abaixo, não esqueça de dar o joinha nesse vídeo, de comentar e compartilhar, certo? Hoje eu trouxe mais uma resenha de livro para vocês. O livro de hoje é um pouco diferente. Como vocês podem ver na playlist de livros, eu já fiz resenha de vários livros feministas. E eu simpatizo muito com a teoria, não escondo de ninguém. Só que eu senti necessidade de uns tempos para cá de me familiarizar mais com o que os críticos do feminismo dizem. Ter mais conhecimento. Eu acho que isso vale para todo mundo e não importa qual seja o tipo de teoria. Eu acho que se você é de esquerda, vale muito a pena ler livros de direita e vice-versa. Eu acho que isso enriquece a gente como ser humano, como ser pensante. E eu já tinha dedicado algum tempo a assistir vídeos de youtubers conservadores, de assistir documentários, filmes, ler textos, artigos. E eu resolvi dedicar tempo para ler os livros conservadores também. E eu resolvi começar por um livro, o nome é O Outro Lado do Feminismo, esse livro que eu vou resenhar hoje. As autoras são Suzanne Venka e a Phyllis Schlafly, espero que eu esteja pronunciando correto, acho que não. A Phyllis é uma ativista, quer dizer, foi uma ativista antifeminista muito famosa nos Estados Unidos. E a Suzanne Venker é uma autora, sobrinha dela. E juntas elas escreveram esse livro, que tem no Brasil, é da editora Simonsen, de 2015. Eu não sei se ele é fácil de achar em livrarias, em sites, mas eu vou deixar aqui abaixo para vocês o link de onde eu baixei ele de graça. Mas eu preciso dizer que a digitalização dele não tá boa, não sei quem digitalizou, mas assim, algumas páginas são muito difíceis de ler. Mas eu acho que entre não encontrar o livro e ler em uma digitalização ruim, é melhor ler numa digitalização ruim. Certo? Então, vamos começar a resenha desse livro. Vamos começar pela edição da editora Simonsen. Eu preciso dizer que eu não gostei. A edição tem vários erros de português. Eu acho ela mal traduzida. E uma coisa que me incomodou bastante, incomodou outras leitoras desse livro, é que as citações, quando as autoras citam alguém, as citações não vêm entre aspas. Então, assim, leva um tempo para você perceber que aquilo é uma citação. Você fica meio confusa na leitura. Isso eu achei muito ruim. Eu gostaria que houvesse uma outra edição do livro. Pelo que eu saiba, existe apenas uma edição, que é essa. Infelizmente, eu acho que o livro merecia uma edição melhor. Quanto ao livro em si, a linguagem eu achei... não gostei muito, mas assim, foi questão de gosto mesmo. Não posso dizer que seja ruim. É bem acessível, não é difícil de entender. Não tem, assim, jargões técnicos, nem nada que dificulte a leitura. Pode ser um livro introdutório ao pensamento conservador feminino. Ele foca bastante nos Estados Unidos, que é onde as autoras moram. Foca na situação de lá, mas eu acho que a gente pode traçar vários paralelos com a situação no Brasil e também aprender um pouquinho sobre a história americana, que também não é ruim. É um livro muito rico de informações, de argumentos. Para vocês terem ideia, eu trouxe aqui as minhas anotações. Então, se eu ficar olhando um pouco para baixo, é porque eu estou lendo as anotações para não esquecer de nada. Eu tenho aqui uma folha, frente e verso, e mais uma folha quase inteira.
E eu anotei, assim, só o que eu achei indispensável mesmo. Tem outras coisas, outros temas que o livro aborda, que eu resolvi não comentar aqui, porque eu achei que o vídeo ia ficar muito longo e também não tinha necessidade de falar sobre tudo que o livro fala. Mas enfim, vamos ao livro em si. O livro, como eu disse, é de duas pensadoras conservadoras antifeministas dos Estados Unidos. E elas vão argumentar que o feminismo tornou a sociedade pior e fez as mulheres mais infelizes. E elas vão dizer, essa parte eu achei desnecessária e não gostei muito, que as feministas são masculinizadas, mal ajustadas, aquele clichê que a gente ouve sempre. Mas eu decidi continuar lendo o livro e foi uma decisão acertada, porque elas têm assim, umas colocações que dão o que pensar. Um dos aspectos mais interessantes que eu encontrei nesse livro foi que elas equiparam o feminismo ao socialismo. De acordo com essas autoras, o feminismo seria um socialismo rosa, um socialismo para as mulheres, para tornar o socialismo mais palatável para as mulheres. Que o feminismo seria em si uma ideologia de esquerda, que se proporia a avançar os temas da esquerda, dos quais elas discordam. E o que eu achei muito interessante que elas colocam em relação a isso é que as feministas sempre colocaram que a mulher deveria ser independente financeiramente do homem, que ela não deveria ser sustentada pelo marido. Um foco muito grande nessa independência financeira. Só que o que as autoras vão colocar é que as feministas ficaram independentes daquele homem singular, o marido ou o pai, mas ficaram dependentes do Estado, com os programas de assistência à mulher, programa de assistência a crianças, creches, dentre outras coisas. E que, como outros autores conservadores falam, a maioria dos impostos pagos são pagos por homens. Então, a mulher se libertou daquele homem que estava do lado dela, conhecido, e ficou dependente do homem coletivo, que ela não conhece, e é representado pelo Estado. O que ela vai colocar também, o que elas vão colocar também em relação a essa independência financeira, é que existe um discurso feminista bastante presente, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui, que antes do feminismo as mulheres não podiam trabalhar. E elas vão colocar que as mulheres começaram a trabalhar muito antes dessa segunda onda do feminismo por diversos motivos, por diversas mudanças culturais. Guerra, melhoramento nos aparelhos domésticos que permitiram que as mulheres não gastassem mais tanto tempo fazendo os afazeres domésticos. E elas vão argumentar que existiam muitas mulheres que, mesmo antes dessa segunda onda feminista, eram muito bem-sucedidas no trabalho. Só que, segundo elas, segundo a Phyllis e a Suzanne, essas mulheres são apagadas do discurso feminista, principalmente se elas forem conservadoras, se elas tiverem uma postura antifeminista. Elas vão argumentar que os únicos exemplos de mulheres bem-sucedidas que a mídia e o discurso feminista coloca são de mulheres que apoiam o feminismo e que discursam que se não fosse o feminismo, elas não seriam bem-sucedidas. As outras, as conservadoras, as antifeministas, elas são apagadas do discurso. Aqui, em relação à segunda onda, elas vão fazer também uma distinção entre a primeira e a segunda onda do feminismo. A primeira, elas vão dizer que foi boa, que procurou dar direitos civis às mulheres, como direito ao voto, e que a partir da segunda onda é que o feminismo se desviou e começou a ser um malefício para a sociedade. Nessa questão,
tem muita gente que discorda. Para muitos pensadores conservadores, o feminismo ele já começa a ser um malefício na primeira onda, porque eles enxergam que o feminismo já na primeira onda ele ia contra valores tradicionais, contra a família tradicional, mas elas colocam aqui que o problema começa na segunda onda. Eu não vou entrar nesse debate, porque aí o vídeo vai ficar longo demais e não vem ao caso. O que elas colocam aqui, na segunda onda, o feminismo, também por ser, segundo elas, esse socialismo para mulheres, ele vai atacar muito a família tradicional, de modo que, segundo elas, uma vez essa família tradicional sendo desfeita, um objetivo socialista seria alcançado, das pessoas ficarem dependentes do Estado e, por conta disso, a esquerda se perpetuar no poder. Por quê? Porque uma vez que a mulher não dependa mais do seu marido, por conta da capacidade reprodutiva da mulher, ela não vai conseguir trabalhar tanto quanto o homem. Então, ela vai precisar de uma assistência, ela não tendo esse dinheiro do marido, para criar os filhos. E aí o Estado entra dando vários benefícios. Por conta disso, essas mulheres tendem a votar mais em partidos de esquerda e eles conseguem se perpetuar no poder. Esse foi um argumento que eu achei bastante interessante. Eu sei que muita gente vai lembrar agora de Bolsa Família, de outros programas de distribuição de renda. Coloca aqui nos comentários se vocês acham que esse apontamento, esse argumento delas é pertinente. Eu achei muito interessante. Realmente eu fiquei pensando, tá aí um argumento polêmico, controverso, mas que vale a pena ser trabalhado, vale a pena ser estudado. E o que elas vão dizer também, isso eu achei bastante pertinente, inclusive é um dos meus problemas com o feminismo. Elas vão dizer que o feminismo, ele desvaloriza a maternidade, o papel da mãe e da esposa, que o feminismo pinta a dona de casa como se fosse quase uma parasita. Eu sei que muitas feministas vão discordar agora, mas eu já li vários livros feministas, já conversei com muita feminista, e eu acho que nesse ponto elas estão certas sim. O feminismo ele desvaloriza a maternidade, ele desvaloriza o papel da dona de casa, como se não produzisse nada para a sociedade, nem em termos econômicos, nem em termos de criar novos cidadãos. Eu acho que isso é um problema grande do feminismo. E elas vão colocar aqui que o feminismo compara a maternidade com a paternidade, como se fossem duas coisas iguais. E não são. E eu concordo com elas, não querendo desmerecer pai nenhum, mas paternidade e maternidade são coisas diferentes. Os filhos eles exigem mais da mãe justamente por conta da gestação, amamentação, etc., do que eles exigem do pai em termos de presença física. E elas vão colocar que o feminismo ele tenta desmerecer a maternidade como um projeto de vida, um projeto de realização das mulheres, e eles tentam diminuir a importância da maternidade. E elas vão colocar que para as feministas o Estado deveria ser mais atuante em relação ao processo de criar a nova geração, o que a gente vê realmente em vários lugares do mundo, feministas querendo que o Estado abra creche, que tenha escolas em tempo integral, esse tipo de coisa. E elas vão argumentar que esse tipo de proposta ele só favorece as mulheres que querem ter uma carreira, mas que não se pensa em quais vão ser os resultados para a sociedade e para as crianças. Elas vão argumentar que as necessidades das crianças não mudam com o tempo, independente de qual seja a revolução social que vem à luz do dia, de que forma a sociedade mude, que as necessidades das crianças vão continuar sempre sendo as mesmas. E que as creches, as escolas integrais, etc., todos esses modelos que delegam a maternidade ou para o Estado ou para terceiros, babá, esse tipo de coisa, não favorecem a criança, pelo contrário, elas vão alegar e vão citar vários pesquisadores
neurologistas, psicólogos, etc., que esse modelo é prejudicial à criança e que é a primeira vez na história da humanidade em que existe um número tão grande de crianças passando a maior parte do tempo longe das mães. Que uma mãe que trabalha em tempo integral, a criança fica, às vezes, o dia todo na creche ou com a babá. E elas vão dizer que isso nunca antes foi feito na história da humanidade e que é um experimento social e que a gente não tem consciência de quais vão ser as consequências futuras disso. E pelo que as pesquisas que elas mostram, apontam, as consequências estão sendo muito negativas. E em relação a essa destruição da família tradicional, elas apontam também como mudanças de leis propostas por feministas têm afastado o pai desse núcleo familiar. Por exemplo, nos Estados Unidos, existem programas de assistência à mãe solteira. Só que a mulher só vai receber essa assistência se ela for uma mãe solteira. E não só essas autoras, como outros autores, como o economista o Thomas Sowell, eles vão argumentar que esse tipo de programa foi e é muito ruim para as famílias e para a sociedade como um todo, porque o homem, ainda que ele queira participar da criação do filho, da família, ele vai perceber, principalmente se for um homem de baixa renda, que o melhor para o filho dele, para a família dele, é que ele se ausente, porque aí a mulher ganha um benefício e pode continuar criando filho, às vezes com mais dinheiro do que ele seria capaz de levar para casa. E o Thomas Sowell, que é um economista muito famoso, também muito controverso, é um afro-americano, e ele vai dizer que são esses programas que desestruturaram a família negra americana e contribuem para a maioria dos problemas que os negros americanos enfrentam hoje. Então, a Suzanne Venker e a Phyllis Schlafly não estão sozinhas nessa argumentação, que eu achei também muito interessante. E elas vão também, de modo geral, colocar a importância da família para as crianças. Se fala muito dos direitos da mulher, dos direitos da mãe, mas se fala muito pouco das crianças, que vão ser a nova geração, que vão continuar a sociedade. Vão argumentar também que os papéis tradicionais não só beneficiam as crianças e os homens, como as mulheres também. E que o movimento feminista, por atacar essa família tradicional, ele na verdade está agindo contra as mulheres. Elas vão argumentar também que essa foi inclusive uma frase engraçada do livro. Elas vão dizer que perguntar o que as feministas, o que as mulheres querem, é a mesma coisa que perguntar para um pediatra porque seu carro não anda. Eu achei, embora a frase seja polêmica, eu admito que eu tive que rir. Então, o que elas vão colocar é que as feministas, elas estão preocupadas com pautas de esquerda, e que elas não estão preocupadas com os anseios das mulheres comuns. E elas vão dizer que essa mudança cultural que ocorreu devido ao feminismo, de liberação sexual, de as mulheres entrarem com mais força no mercado de trabalho, que a maioria das mulheres não está satisfeita com isso e que no caso do mercado de trabalho, como elas disseram, muitas mulheres antes do movimento feminista, por diversos motivos, já tinham ingressado no mercado de trabalho e tinham tido sucesso. E o que elas vão dizer é que faz-se muita pressão hoje em dia por parte das feministas para que a mulher trabalhe em tempo integral. E que a maioria das mulheres não quer isso. Muitas acham que querem, mas quando se descobrem com um bebê nos braços, elas mudam de ideia. Então elas vão dizer que o feminismo ele é nocivo tanto para a mãe quanto para a criança e que ele só beneficia realmente pautas de esquerda e o Estado. Nisso elas fazem também uma análise da mãe trabalhadora. Elas vão dizer que as pesquisas, elas geralmente falam de todas as mães que trabalham fora,
como se elas fossem iguais. Mas nem todas trabalham em tempo integral e nem todas trabalham sem interrupção. Por exemplo, algumas dão uma pausa na carreira enquanto os filhos são pequenos, depois voltam quando os filhos já estão na escola. Outras trabalham em meio período. E elas falam que fazer essa distinção é importante. Elas não são contra a mulher trabalhar, mas elas reconhecem que o papel de mãe, de dona de casa e de esposa é muito positivo para todo mundo, incluindo as mulheres, e que as mulheres deveriam escolher a carreira, escolher a sua trajetória profissional, levando em conta que muito possivelmente no futuro elas vão querer ser mães e elas aconselham as mulheres a escolherem carreiras que permitam conciliar maternidade e trabalho, que sejam flexíveis, e que muitas das carreiras que as feministas celebram como carreiras que empoderam as mulheres, elas exigem muito em termos de tempo, de dedicação, e que isso não permite as mulheres desfrutarem da maternidade. Essa sacada eu achei também muito interessante. Achei que é um tópico que deveria ser debatido mais. E falando em carreira, elas também comentam esse mito da desigualdade salarial. Isso não são apenas elas que fazem, vários economistas, inclusive outras feministas, comentaram sobre isso, que o motivo das mulheres ganharem menos não é que elas sejam discriminadas, é que os homens, no geral, escolhem profissões mais perigosas, fazem mais horas extras, trabalham de modo geral mais e em profissões que demandam mais e são mais produtivas do ponto de vista econômico apenas. E por conta disso, eles ganham mais que as mulheres. E uma outra coisa que elas vão criticar, além desse mito da desigualdade salarial, é a proposta feminista de valor equivalente. O que é essa proposta? É que as mulheres sejam pagas o mesmo que os homens em cargos equivalentes. Por exemplo, existem mais enfermeiras do que médicas. A maioria dos médicos são homens, por exemplo, e a maioria das enfermeiras mulheres. Mas como são duas profissões da saúde, seria o correto, segundo esse viés feminista, que as enfermeiras ganhassem tanto quanto os médicos. E elas vão criticar essa proposta. Eu também acho absurdo, porque ainda que sejam duas profissões de saúde, eu já trabalhei em hospital, eu sou formada como auxiliar de enfermagem, e por mais que a profissão de enfermagem seja digna, que você tenha que aprender muito, que também exija muito de você, não é a mesma coisa que ser um médico. Então não acho que os dois deveriam ganhar a mesma coisa. Nem nesse caso, nem em comparação com outras profissões ditas equivalentes. Nisso eu dou total razão para as autoras, acho que não faz sentido. O que mais? Vou ter que olhar as minhas notas, que eu escrevi muita coisa. Ela vai dizer também que... elas vão dizer também, acho que sempre são duas autoras, que o feminismo está tão engrenado na sociedade que muitas pautas que são feministas nem são mais tidas como tal. Elas são apresentadas como se fosse simplesmente o bom senso. E que existe um motivo de muitas mulheres, principalmente mulheres que têm poder político, não se declararem feministas, e que não é por... elas dizem que não é por conta do estereótipo. É porque assim, essas pautas que elas colocam vão ser tidas como pautas gerais, pautas de interesse comum, e não pautas de uma ideologia feminista. Elas vão comentar também sobre essa questão da mulher ser considerada como multitasking. A mulher consegue trabalhar, a mulher consegue cuidar dos filhos, a mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Elas vão discordar disso, elas vão apresentar inclusive estudos de neurologistas, vão dizer que o cérebro humano, de modo geral, não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo.
O que acontece é que o cérebro se dedica por um período de tempo a uma coisa, depois muda para outra, mas o cérebro humano não tem condições de fazer duas coisas ao mesmo tempo. E a implicação que fica disso é que a mulher que trabalha em tempo integral, ela vai se dedicar ou ao trabalho ou à criação dos filhos, que uma dessas áreas ela vai sair perdendo. Em relação ao trabalho da mulher, elas também vão contestar essa afirmação que muitas mulheres trabalham porque precisam. Elas vão dizer que o que justifica o trabalho feminino é que o nosso padrão de consumo aumentou muito. Antigamente, por exemplo, se tinha uma televisão em casa, as casas eram menores, não precisava todo mundo ter um telefone. Hoje em dia tem casas que tem uma televisão em cada cômodo, cada um precisa ter um iPhone, que por conta desse padrão de consumo elevado, que as mulheres acham que precisam trabalhar, mas elas contestam que as pessoas não precisariam viver com esse padrão de consumo tão elevado. O que é uma crítica que eu achei bem interessante, principalmente por se tratar de mulheres conservadoras, que são capitalistas, mas elas fazem essa crítica ao padrão de consumo excessivo. Isso eu achei bastante interessante. Elas vão falar também da questão da dona de casa em relação ao benefício social que ela tem para a comunidade como um todo. Elas vão falar também, vão apontar pesquisas que o homem que trabalha, se a esposa dele for uma dona de casa, ele tem mais sucesso no trabalho, que as crianças que ficam com as mães, são criadas primeiramente pelas mães e não passam muito tempo em creches ou com babá, são melhor ajustadas do ponto de vista psicológico. Aí vão citar várias pesquisas de especialistas infantis. Mas o que eu também achei bastante relevante e bastante honesto delas foi dizer que a maternidade é um trabalho extenuante, que a mulher precisa de alguém que a ajude. Só que elas colocam que esse alguém não deveria ser o Estado, nem as creches, deveriam ser, por exemplo, avós ou outras mães da comunidade. E em relação ao trabalho doméstico, isso eu achei também muito interessante delas colocarem, as feministas afirmam que a mulher trabalha muito mais dentro de casa do que o homem, independente da mulher trabalhar fora ou não. E elas vão perguntar o que constitui trabalho doméstico. Porque, por exemplo, existem trabalhos domésticos que o homem faz mais. Cortar a grama, fazer consertos em casa, etc, etc. E elas vão falar que isso também é trabalho doméstico e que se você for juntar todas as horas, pegar o homem que trabalha e a mulher que trabalha, juntando o trabalho fora de casa e o trabalho doméstico, que o homem trabalha mais horas do que a mulher, juntando essas duas categorias de trabalho. E eu já vi pesquisas que confirmam isso que elas estão dizendo. E eu achei interessante esse questionamento delas do que é trabalho doméstico. E do modo como o trabalho doméstico é definido, parece realmente que as mulheres trabalham muito mais do que os homens. E elas vão colocar que não, e como eu já disse, existem pesquisas que confirmam esse argumento delas. E a última coisa que eu queria comentar com vocês é que elas falam que o Estado e os movimentos de esquerda, de modo geral, têm um interesse em que as mulheres terceirizem essa criação dos filhos para babás, empregadas, creches e entrem na força de trabalho de modo permanente, porque também assim eles têm mais pessoas que eles podem taxar, podem cobrar mais impostos, até para sustentar esses programas assistencialistas que fazem as pessoas ficarem dependentes do governo. Esses são os temas centrais do livro. Elas falam também de outras coisas,
Mas esse vídeo já tá com quase meia hora. É o vídeo mais longo que eu fiz aqui no canal. Então, se eu fosse falar de tudo, o vídeo ia ficar, sei lá, com quanto tempo? Uma hora, mais de uma hora. Então, eu resolvi me limitar ao que eu achei que foram os pontos principais do livro e os pontos que mais mexeram comigo. Eu achei a leitura super válida. Acho que foi realmente enriquecedora. Vou ler outros livros de conservadoras. Quero expandir meu horizonte nesse sentido. Acho que eu recomendo o livro, vale a pena mesmo. Eu só gostaria que tivesse uma outra edição. Ou que pelo menos alguém digitalizasse o livro de forma melhor. Porque como eu disse no início do vídeo, algumas páginas devido a essa digitalização ficaram muito difíceis de ler. Ainda assim, eu acho que é melhor ler assim do que não ler de nenhuma maneira. Espero que haja uma segunda edição. Se você já leu esse livro ou ficou curiosa, comenta aqui abaixo. Comenta o que você achou de tudo isso que eu falei, dessas teorias, desses argumentos que as autoras apresentaram. Estou muito curiosa para saber a sua opinião. Se você tem indicação de livros conservadores, livros antifeministas, deixa aqui embaixo que eu lerei. Eu já comecei a ler outro, só que eu ainda não terminei. Eu vou trazer uma resenha também para vocês. Esse outro eu gostei ainda mais do que esse, mas ainda não terminei de ler. Vou terminar primeiro para fazer uma resenha assim completinha para vocês. A minha intenção não era que esse vídeo ficasse desse tamanho, com essa duração, mas eu também não queria fazer uma resenha superficial. Eu precisei desses 30 e poucos minutos. Se você pode salvar esse vídeo também para, se você não tiver tempo de assistir ele inteiro de uma tacada só. Se você gostou, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. E de se inscrever no canal e ativar o sininho, assim você fica sabendo quando eu posto vídeos novos. Dá uma olhadinha na minha playlist de resenha de livros. Tem livros feministas, vai ter futuramente livros conservadores. Tem resenha de romance, tem resenha de livro de saúde. Eu pretendo trazer um leque bem diferenciado aqui pro canal. Também com livros de economia. Tem resenha de livro de astrologia também. Então vai ser uma coisa assim bem plural. Eu tenho certeza de que alguma resenha vai te agradar. E não esqueça que tem resenha de perfume também. Tem conteúdo de astrologia, tem conteúdo de TV. Então vale a pena se inscrever aqui no canal. Não esqueça de comentar aqui abaixo sobre essas questões todas, sobre o livro. E eu agradeço pela sua atenção. E até o próximo vídeo. Um beijo.